Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou dar continuidade à meditação na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje eu vou começar a partir do capítulo 4, a partir também do versículo 2. Porque o versículo 1 do capítulo 4, Paulo ainda estava falando a respeito dos escravos. E eu já meditei no vídeo anterior. No capítulo 4, a partir do versículo 2, ele começa assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nova mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Então aqui o versículo 2, versículo 3, do capítulo 4, ele já está chamando os irmãos ali da igreja de Colossos para que eles se dedicassem em oração. A oração, ela é essencial na vida de um homem que serve a Deus, pois a oração é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus. É através da oração que nós falamos com Deus. Então, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu sirvo a Deus, eu tenho que falar com Ele. E a forma que eu tenho de falar com Ele é através da oração. Inclusive, a oração, ela não é uma forma de eu superar a má vontade de Deus. Não é isso. A oração, ela é antes de tudo uma forma da minha pessoa de apropriar-se da boa vontade de Deus. Isto é oração. A oração não é eu vencer Deus pelo cansaço, não. A oração é eu apropriar da boa vontade de Deus em me abençoar. Por isso que Paulo, ele chama os cristãos ali daquele lugar para que se dedicassem em oração. E ele pede que quando ele estivesse dedicando em oração, orasse por Paulo também. Intercedesse a favor de Paulo, porque a intercessão é algo assim primordial na vida da igreja. É um intercedendo a Deus a favor do outro. E ele pede que nesta intercessão, quando os cristãos estivessem orando por ele, para que essa intercessão? Essa intercessão para que Deus pudesse abrir uma porta para proclamar o mistério de Cristo. O que é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é o Evangelho, é as boas novas de Cristo. E ele fala que como ele está preso, ele está limitado para a pregação do Evangelho. Então, olha, irmãos, orem a Deus, interceda a Deus por mim, para que eu possa anunciar o Evangelho livremente. No versículo 4, ele ainda continua: orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Então, olha, a intercessão, o propósito dessa intercessão, até porque toda oração, ela tem que ter um propósito. Claro que Deus sabe muito bem daquilo que nós precisamos. Ele conhece todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades. Deus sabe muito antes de nós expressarmos com as nossas palavras. Não precisaria nem de nós abrirmos as nossas bocas para pedir a Deus. Mas vocês já viram
em quase todos os milagres de Jesus, quando Jesus ele chegava perto da pessoa necessitada, ele sabia que a pessoa era cega e ele perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que a pessoa era cega, ela tinha uma necessidade, e Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? E a pessoa respondia: eu quero ver. Então vocês podem ver que até mesmo o ministério de Jesus, ele sempre esperava que as pessoas abrissem as suas bocas e relatassem ou manifestassem as suas necessidades. Por isso é que nós temos que sermos específicos naquilo que estamos pedindo a Deus, naquilo que nós precisamos. Nós temos que ser específicos para com Deus. Não precisamos, nós quando estamos orando, não temos que ser vagos. Quando a nossa oração se torna vaga, parece que nós não estamos motivados naquilo que estamos pedindo. Mas quando nós somos específicos para com Deus, a nossa oração ela é mais motivada e Deus atende ela. No versículo 5 ele diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado, para que saibam como responder a cada um. Ele está dizendo aqui que sejam sábios nas suas maneiras de procederem com relação às pessoas que não estão na igreja, mas as pessoas que estão lá fora, as pessoas que não conhecem a Jesus. Sejam sábios e não percam a oportunidade de falar do Evangelho para essas pessoas. E quando vocês falarem, sejam agradáveis. Sejam agradáveis. Não falem com rispidez, até porque o provérbio diz que uma palavra ríspida, ela chama o furor, ela provoca o furor, mas uma palavra branda, ela aplaca a ira. E o que quer dizer aqui que inclusive ele compara como sal. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O sal naquela época era muito usado porque não existia geladeira para conservar os alimentos. Então eles usavam sal para conservar os alimentos, para que os alimentos não deteriorassem ou não apodrecessem. E o sal, ele era usado também para temperar os alimentos, para dar sabor, mas tudo numa medida certa. Era isso. A palavra das pessoas, o seu falar, ele tem que ser agradável, temperado, ele tem que ser na medida certa, para que as pessoas possam ouvir. E no versículo 7, ele já começa a caminhar aqui para a despedida da sua carta. Tíquico lhe informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Olha como é agradável alguém reconhecer as qualidades de uma pessoa. E Paulo aqui ele estava manifestando em público aquilo que Tíquico era. Ele era um irmão amado, um ministro fiel. Ministro é servo. Pode ver que ele justifica que ele é cooperador no serviço do Senhor. Então ele era um servo fiel que servia a Deus com fidelidade. E Paulo traz isso a público. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que lhes fortaleça o coração. Então Paulo diz, olha, ele irá. Inclusive foi Tíquico e Onésimo, os dois é que levaram esta carta aqui, a carta de Paulo aos Colossos. Inclusive eles levaram mais duas outras cartas. Eles levaram a carta de Filemon, para Filemon, e levaram também a carta para a igreja que estava em Éfeso. E ele diz aqui que, olha,
eu vou enviar Tíquico para que fortaleça o coração de vocês. Talvez os irmãos de Colossos estavam preocupados com Paulo. O que está acontecendo com Paulo? Então, olha, quando o Tíquico chegar aí, ele vai falar tudo o que está acontecendo comigo. E ele vai fortalecer, e essas palavras irão fortalecer os seus corações. Ele irá com Onésimo, olha aqui no versículo 9, ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Veja bem que Onésimo é aquele escravo que provavelmente fugiu do seu senhor. O seu senhor era Filemão, um servo fiel de Deus também. Eu acredito que quando Onésimo ele fugiu do seu senhor, ele não era um cristão ainda. Provavelmente ele tenha conhecido o evangelho ali em Roma, através de Paulo. E agora, mesmo com pouco tempo de conversão, porque Paulo ficou aproximadamente 2 anos preso em sua própria residência, e eu não sei qual o período deste tempo aí que Onésimo se converteu ao evangelho, mas mesmo com pouco tempo de conversão, Paulo já trazia a público a fidelidade desse irmão que era um escravo de um outro cristão. E Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Então, um de vocês quem? Da igreja de Colossos. Então, ou melhor, da cidade de Colossos. Então, provavelmente, esse Onésimo aqui, ele era um cidadão ali da cidade de Colossos. E ele vai contar para vocês tudo o que está acontecendo aqui. E no versículo 10 ele já diz: Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberão instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Depois ele fala de um outro aqui: Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Eu não sei se Aristarco ele estava preso juntamente com Paulo. Tudo indica que não. Eles estavam ali até para dar um apoio ao ministério de Paulo. E ele diz que tinha mais outras pessoas também. Marcos e Jesus, chamado Justo. Inclusive o nome Jesus ele era muito comum naquela época, que era uma derivação do nome Josué em hebraico. E estes 3 eram judeus. Aristarco, ele fala de Marcos e fala de Jesus, o Justo. Esses 3 homens, eles eram judeus. Por que eles eram judeus? Porque ele cita aqui que estes são os únicos da circuncisão. Circuncisão, ele estava apontando para o povo judeu. Então esses 3 que estão comigo, esses são os únicos da circuncisão, que é Aristarco, Marcos e Jesus, chamado Justo. E ele continua agora no 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. E Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Aqui agora Paulo está falando de mais 3 homens. E estes 3 homens agora, eles já não eram judeus. Eles eram provavelmente gentios, ou gregos, e eram gentios, que se converteram ao cristianismo, que Epáfras, Lucas e Demas. Eles eram gentios. Lucas que escreveu o livro que leva, o evangelho que leva o seu nome, e também Atos dos Apóstolos. Epáfras era provavelmente um dos cooperadores que deu início ao trabalho ali na igreja de Colossos. Pode ver que lá no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, ele cita isso, que Epáfras é que ensinou a igreja. Então, provavelmente,
Epáfras se converteu através da pregação de Paulo em Éfeso, e ele foi para a cidade de Colossos, e ali começou uma igreja. E essas igrejas não tinham um templo estabelecido. A igreja ela se reunia em casas. E diz aqui que eles reuniam na casa de Ninfa, bem como a ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Ninfa aqui nós não sabemos se é uma mulher, se é um homem. Não traz detalhes a respeito desta pessoa. Mas o fato é que na sua casa reunia um grupo de pessoas. E depois o 16 diz assim: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Laodiceia ficava a 16 quilômetros de Colossos. Então Paulo disse: olha, quando vocês lerem a carta, essa carta for lida aí na igreja de Colossos, leiam essa carta também lá na igreja de Laodiceia. E depois os laodicenses também passem a carta que foi enviada à igreja de Laodiceia, que esta carta também seja lida na igreja de Colossos. Provavelmente tudo indica que Paulo direcionou uma carta para a igreja de Laodiceia. Nós não sabemos o que aconteceu com essa carta. Se ela não está inserida no cânon, com certeza não teria necessidade dela. Deus sabe de todas as coisas. Por isso ele permitiu na sua soberania que ela simplesmente desaparecesse. Mas o fato é que aqui relata que existiu uma carta à igreja ali de Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu não sei porque ele deu essa recomendação a Arquipo, uma pessoa ali da cidade de Colossos. Será que ele estava desanimado diante dos ataques dos gnósticos contra a igreja? Provavelmente, não sabemos. Mas ele diz assim: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Tipo assim, Arquipo, não desanime. Cuide do ministério que o Senhor Jesus te deu. E encerrando, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Lembrando ainda que a cidade de Hierápolis, que era próxima ali também, ela ficava 25 quilômetros de distância da cidade de Colossos. E aqui no encerramento, Paulo diz que ele escreveu de próprio punho. Algumas cartas vocês podem ver que Paulo diz que o seu amanuense, Tércio, ele tinha escrevido a carta. Neste caso aqui, Paulo diz que escreva esta saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. Então Paulo estava preso em Roma. E ele diz: a graça seja com vocês. Ele está dedicando que a graça do Senhor Jesus seja com a igreja. Amados, chegamos ao final da meditação da carta de Paulo aos Colossenses. Na próxima oportunidade estaremos meditando em outra carta de Paulo. Até lá, fique na paz.